Bem, esse aqui é o projeto de lei David Jones. Se chama David Jones porque eu tive essa ideia depois de assistir um vídeo dele em 2015, onde ele pediu que queria que algum político tivesse uma ideia para destaxar, ou seja, baixar a taxação de jogos de videogame. Bem, eu tive essa ideia, se eu não sou político, então eu preciso que votem de mim e votem em mim, tá? A ideia simplesmente é como minha internet é muito ruim, não permite, não vai dar para gravar um vídeo longo e também ninguém lê o vídeo, então eu vou usar o podcast para fazer simplesmente a fundamentação da ideia de lei, já que eu não tenho como propriamente upar, porque o vídeo fica muito grande, vai dar a cada 1 minuto de vídeo são equivalente a 1 hora ou mais para upar, então eu vou fundamentar aqui a ideia e o vídeo vai ficar simplesmente dizendo o que a lei e como vai funcionar, só isso. Tá. A parte fundamental é os jogos eles são taxados especificamente para videogames como jogos de azar que podem levar de 72 até sendo absurdos 104,25%. Bem, desses 72% que é em geral a taxação dele, caso ele seja importado, são 20% de taxação, mas ele é um critério avulso, que também são prensados aqui no Brasil. Então, bem, os impostos em geral que estão nele são IPI, ou seja, imposto sobre produto industrializado, 30%, PIS e COFINS, dois impostos, que eles estão juntos, eles juntos são 9,25% de imposto. Depois, imposto sobre circulação de produto, 18 a 25%, ele varia, pode ser 18, pode ser 25, alguma coisa entre isso. Essa porcaria toda dá aproximadamente 72. Para você ter uma ideia, isso é um imposto altíssimo, é mais alto do que alguns que eu vou citar aqui. Por exemplo, armas de fogo. Armas de fogo é 71%. Por 1%, os jogos de videogame não são mais caros do que armas de fogo. Por exemplo, cachaça, 82%, cigarro, 80%, alguns mais baratos, mas são absurdamente altos também. Por exemplo, o aparelho de raio-x 38, ninguém comprou o aparelho de raio-x, isso aqui é simplesmente uma pessoa que está doente. E no caso é um hospital, é o próprio governo que vai pagar 78% para comprar uma coisa para o próprio governo. Ou seja, o governo gerando gastos para ele mesmo superfaturar, uma vergonha. Os impostos são absurdamente altos e injustos. Bem, a fundamentação é a seguinte, a taxação tem que ser diferenciada. Primeiramente, tem que ser um imposto único, ou seja, um imposto só. Ele tem que ser um imposto atribuído de forma única, não pode ter impostos auxiliares, ou seja, o imposto é esse, pronto, acabou. Não tem imposto auxiliar, por exemplo, ele não vai ter COFINS, não vai ter PIS, não vai ter porcaria nenhuma, nem imposto de circulação, vai ter um imposto próprio para ele. A ideia da lei David Jones é exatamente essa, criar um imposto único. Esse imposto único vai se chamar Imposto sobre Jogos Eletrônicos de Entretenimento. Ele só pode ter essa única taxação em cima dela. E a ideia da lei é simplesmente uma variante. Ela não é uma coisa única. Ela também vai abranger outras áreas como tablet, celular e também programas de computador, assim como jogos de computador e jogos de videogame. Essa lei faz o seguinte, jogos de PC e videogame constam com a mesma coisa, porque são jogos de entretenimento independente da plataforma que ele é classificado como jogos. A única seção especial que tem é jogos de celular não entram nessa. Essa taxação é só para jogos de console, independente seja console físico, ou seja, ou console portátil. Na verdade não é console físico, é dizer outro nome, é fixo. Um aparelho que você bota na sua estante, como um videocassete, ou seja, um aparelho para você ter em casa, ou um console portátil, híbrido, tipo o Nintendo Switch seria uma coisa que não é nem exatamente portátil, nem híbrido, tanto faz. Essa lei é para taxação de software, ou seja, os jogos, ela não vai taxar o aparelho em si, o videogame, sim os jogos dele e também possivelmente... Não, só os jogos mesmo. Melhor não ficar
tentando fazer nenhuma maluquice, fazer a lei simples e intuitiva, uma lei simples que qualquer um entenda. Bem, ela tem um tópico, o tópico dela é simplesmente é o critério linguístico. Ou seja, se o jogo vier pelo menos localizado, ou seja, vier com as especificações em português, ou seja, textos, menus do jogo já em português, ou até mesmo dublado, ou tudo isso junto, ou seja, um jogo totalmente em português, ou seja, fazer a localização através do Instituto de Dublagem e entregar um produto superior, ou seja, totalmente localizado para o nosso idioma, ele pagaria menos imposto, ou seja, abatimento de impostos. Ou seja, bem, se você faz um jogo e traz ele no idioma português, ele seria mais barato. Ele sendo mais barato, porque vai levar uma taxação de imposto menor, ou seja, só de você ter impostos menores já justificaria o gasto extra com a dublagem ou pelo menos as legendas no tempo gasto que você gastaria com a equipe para fazer isso. A ideia dele é simplesmente oferecer um produto melhor para o mercado nacional, ou seja, aqui no Brasil, com um produto já localizado e que também vai gerar inclusive empregos aqui, tanto faz ser na prensa, nas lojas ou simplesmente os dubladores, que vai beneficiar como um total aqui o Brasil em si. Ela teria, como já falei, os critérios deles são linguísticos. São o seguinte: se o jogo for totalmente em idioma estrangeiro, é uma taxação. Se ele já tiver pelo menos textos e menus em português, já é uma taxação um pouco menor. E se ele tiver, além de textos e menus, já vinha dublado, ou seja, totalmente em português, a taxação ainda é menor. São esses 3 critérios. Eu dividi especificamente, tem 3 seções, ou seja, 3, porque ela tem essas 3 variantes que eu já falei, e tem outros critérios, que também nessa lei eu também aproveitei para taxar jogos de tablet, de celular e também softwares de PC. No caso, softwares não são jogos, são programas, ou seja, eles também estão na lei, mas o principal são A, B e C, que são os específicos para jogos de videogame aqui, que inclusive vai cair sobre os PCs também, porque eles estão equiparados, ou seja, tanto faz jogo eletrônico de entretenimento, PC, console, portátil, tanto faz. Vai estar tudo aqui, com exceção do celular. Funcionar da seguinte maneira: tipo A, mídia física com jogos importados, ou seja, você tem que ter o disco, esse disco não for prensado no Brasil, ou seja, de outro país. Vai o seguinte: se o jogo é importado, ele vem totalmente em inglês, ele paga 20% de imposto. Se, apesar dele ser importado, ele vinha com textos e menus em português, mas a língua dele ainda é estrangeira, 17,5%, ou seja, 17,5% de imposto. Caso, mesmo ele sendo importado, ele seja totalmente em português, ou seja, venha idiomas, textos, menu totalmente em português, ele vai pagar 15% de imposto. Agora, caso B, ou seja, mídia física, porém, além dele ser disco, como no outro caso, agora ele já vai ter o critério dele ser prensado, ou seja, ele vai ser produzido e fabricado no polo industrial de Manaus ou outra fábrica de algum outro lugar do Brasil, ou seja, ele sendo prensado aqui, ele já vai ter um imposto um pouco menor. Ou seja, jogo prensado fabricado no Brasil. Caso esse jogo seja totalmente em idioma estrangeiro, ele vai pagar 15% de imposto. Caso ele seja, mesmo que em língua estrangeira, ele tenha textos e menus localizados em português, ele vai pagar 12,5%, ou seja, 12,5% de imposto. Caso ele seja prensado no Brasil e seja 100% em português, ou seja, ele seja dublado, tenha textos e menus em português, vai pagar a exatos 10% de imposto. Agora vem a segunda parte, a terceira parte, quer dizer, tipo C. Tipo C não é para jogos de mídia física, ou seja, não é disco, é para digitais. Ou seja, jogos digitais como Steam, Battle.net, Uplay, GOG ou simplesmente PSN e Xbox Live também vão estar qualificados aqui. Tudo aqui, sendo digital, fica por essa lei que a alíquota é bem menor e tem o mesmo critério. Os critérios são
seria se for 10% do imposto, caso ele seja totalmente em língua estrangeira, 7,5% caso ele seja totalmente em língua estrangeira, porém tenha textos e menus em português, e 5% caso ele seja totalmente localizado, ou seja, ele seja em português nos menus, textos e também no idioma. Esses aqui são A, B e C, são as partes principais. Ou seja, tendo mídia física, mesmo que alguns jogos de computador tenham, embora eles não tenham mais ultimamente, eles sejam 100% digital, a maioria na Steam, que é mais famosa, ou mesmo PSN Live, eles vão sendo digitais, vão pela essa alíquota C aqui. Bem, é muito mais em conta do que qualquer coisa atual. Mesmo os jogos de computador tendo uma taxação menor, que deve ficar abaixo de 30%, enquanto os do videogame são 72%, essa lei equipararia os dois, todos eles estariam nesse mesmo critério. E esse critério que equiparia videogames a PC, tanto faz, seria o mesmo critério, sendo simplesmente para os jogos eletrônicos de entretenimento, como eu já disse, é um imposto único, não pode ter impostos adicionais além desse próprio criado para isso, e ele é menor com certeza do que a alíquota dos jogos de PC, que são qualificados por software, e o software também é muito caro. Não tão caro quanto o console, mas deve ficar na faixa entre 18% a mais ou menos 38%, que é bem alto. Isso aqui beneficiaria o mercado como um todo, reaqueceria, por exemplo, a indústria. Por exemplo, você teria mais empregos, mais vagas para dubladores e também tradutores para mexer com os textos. E as empresas se beneficiariam porque elas teriam menos impostos, assim poderiam ter mais lucro e já abater desse lucro que elas teriam extra para fazer a localização do jogo, ou seja, dublagem, texto, menu ou alguma dessas atividades separadas para fazer um produto que melhor se adequa ao mercado nacional e o consumidor final, ou seja, nós ganhamos com isso. Uma alíquota menor, mais justa, essa é a ideia. Além disso, falar do questão secundária, que são as especiais, que são softwares de computador, ou seja, softwares, não jogos, softwares, ou seja, aplicativos, programas de computador, eles pagariam 6%, isso se o programa for totalmente em língua estrangeira. Caso o programa seja uma versão, ou seja, traduzido, ou seja, modificado para ficar funcionando em português, ele pagaria menor, de 6% pularia para 4%, que é uma alíquota bem baixa. E para jogos mobile, ou seja, telefone celular e tablet, jogos pagariam 5%. E aplicativos, ou seja, app, softwares, ou seja, para telefone, programas, pagariam 4%. Esse foi o melhor que eu consegui fazer, eu demorei um tempinho para conseguir. Ela é interessante, bem bolada, bem pensada, estimula o consumismo e dá um produto melhor para o consumidor, estimula a própria empresa em fazer essa adequação ao mercado nacional, gerando mais empregos e mais lucros, dando um produto melhor final para o consumidor, no caso nós. Bem, meu nome é Felipe Oliveira dos Santos Albuquerque, eu quero ser político porque quero dinheiro, porque realmente ganho um salário muito grande, mas sem ser desonesto. Melhor falar de fato isso aí que eu penso, e se você não tiver ninguém que você se sinta representado, talvez se sinta por mim. Se puder, vote em mim, e se puder, passe isso aí. Eu vou gravar talvez ainda hoje um vídeo e quando der eu vou upar. Isso aqui é o complementar, porque o vídeo eu só vou resumir as alíquotas A, B, C e falar sobre esse negócio do telefone também e do software. Porque, como eu já disse no início do vídeo, minha internet é ruim, eu pelo telefone não dá certo. E é só isso. Obrigado se você assistiu até aqui, ou normalmente ninguém assiste nem 10 segundos disso. Tchau.